O programa a seguir é livre para todos os públicos. Certa vez ouvimos uma frase que dizia assim: a vida não precisa ser fácil para que você consiga realizar os seus sonhos, mas você que precisa ser forte para realizar os seus sonhos. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Na tarde de hoje, nós temos um prazer imenso de receber o nosso amigo e irmão de trabalho, de estudos, da Associação Espírita Fraternal, Wander Fernandes. Wander, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer participar nessa tarde desse programa de divulgação da nossa doutrina. Isso, que bom. Wander, você buscou um tema para nós conversarmos bastante interessante. É um tema que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não colocar a candeia debaixo do alqueire. E o item é o 17. Esse item 17 consta do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Carregar a cruz e seguir a Jesus. É um tema importantíssimo e quando nós começamos a estudar esse capítulo específico, nós conseguimos perceber a intensidade e a visão com que o Cristo nos transmite essa grande verdade, que é carregar a cruz, que é conhecer o caminho e nos entregar a cada dia a Ele. Então, e o que significa essa cruz para a nossa sociedade hoje? A cruz, ela faz parte do imaginário popular, né? Nós somos seres emblemáticos. E, historicamente, a cruz, ela passou a um significado grande de dor, de angústias, de provações, ou seja, tudo aquilo que a pessoa sente na sua caminhada terrena como uma dificuldade ou aquilo que foge a sua própria ação e decisão, ela então se refere como estar carregando uma cruz. Algo pesado, algo ruim, algo que nos transmite uma ideia realmente de peso. De peso. Né? E você poderia nos contar por que as pessoas eram sacrificadas na antiguidade? É uma coisa muito interessante quando nós buscamos a história, né? Embora a origem não seja no Império Romano, o Império Romano tenha adotado de outra cultura, a crucificação ela acabou sendo a forma sumária da morte que melhor representava o nível de compreensão da sociedade naquela época, como não existia ainda a lei do amor anunciado e pregado pelo Cristo. Então as pessoas que não eram cidadãs romanas e eram dissidentes políticos ou elas de alguma forma transmitiam inseguranças ou elas eram pessoas que formavam opiniões contrárias ao regime político de Roma, elas eram então crucificadas. O sentido era humilhar completamente a pessoa e fazer desse ato um exemplo extremo para os demais. Sim. Entendi. Para que ninguém incorresse nos erros para não passar por aquilo. Porque para um dissidente político ou religioso chegar ao ponto de uma crucificação, ele sabia, no certo sentido, o fim em que tal prática poderia ocasionar, não é? Sim. Então era uma forma sumária e que atingia diretamente toda a sociedade.
Porque vamos pensar o espetáculo horrível, sim. negativo de uma população vivenciando e participando de um momento de crucificação, como aconteceu, por exemplo, com o Cristo, né? E os outros 2 indivíduos, né, que estavam ao seu lado. É uma forma de punição que impacta. Impacta interiormente e também visivelmente quando você ali participa daquele momento. Sim, tá, ok. E qual a relação da cruz com a proposta de Jesus em segui-lo? Que está nesse capítulo que nós mencionamos. Exatamente, a gente vê tanto essa expressão diária, às vezes com amigos, quando conversamos, que a pessoa diz, olha, eu estou carregando uma cruz pesada, uma cruz tremenda, uma cruz de dificuldade. Geralmente as pessoas comentam quando estão vivenciando alguma dificuldade em qualquer área de sua vida. Mas muitas não sabem ou não percebem que a cruz tem uma ligação íntima com a mensagem do próprio Cristo, né? Nós somos informados pelo Espírito Joana de Ângeles, um espírito de luz, que Jesus, ao afirmar de uma forma tão categórica e associar a cruz à sua missão, ele estava dizendo de fato que aquele que, em compreendesse a mensagem, que se abrisse a ela e desejasse segui-lo, estava, na verdade, assumindo um risco com a sua própria vida, colocando a sua própria vida física em risco, perdendo bens, perdendo vínculos familiares, em nome da compreensão de sua mensagem. Então, a cruz, no sentido de devoção, no sentido de entrega, no sentido de compreensão, de negar-se e oferecer-se à missão, ela está intimamente ligada com a mensagem central do Evangelho do Cristo. Do Cristo. Entendi. Mesmo porque, Wander, o que nós percebemos no Evangelho, né, que os apóstolos nos trazem, tanto Lucas quanto Mateus, né? Jesus, se nós analisarmos a vida de Jesus no sentido histórico, ele era tido como um revolucionário, né? Sim, ele foi considerado um revolucionário, porque ele demonstrava pelos seus atos uma total diferença de entendimento de tudo aquilo que já tinha sido falado e compreendido, né? Então, aquelas pessoas que deixassem todos os seus bens materiais e deixassem todas as suas prioridades, vamos dizer assim, para segui-lo, realmente estavam se prontificando a deixar de lado todo um passado, não é? E, como você disse, carregar uma cruz bem pesada, porque eles eram sacrificados, né? Crucificados e sacrificados, não só pelos romanos, mas também pelos judeus. Pela própria sociedade. A sociedade judia que não aceitava Jesus como um missionário, como um enviado de Deus, né? Porque, na verdade, a mensagem do Cristo, ela incomodava, né? Sim. Se por um lado Cristo veio trazer em sua missão a lei do amor, esse pleno concerto da humanidade para com Deus, ao mesmo tempo ele incomodava as instituições políticas e religiosas da sua época. Sim. Até porque a mensagem do Cristo é libertadora. Sim. Não é? Transformadora e libertadora na sua máxima expressão. Isso. A partir do momento que uma pessoa compreende essa liberdade e ela deixa de estar atada nos conceitos dogmáticos e da política daquela época, ela passa a assumir um outro risco e um outro problema. Se ela então não tinha nenhum problema, ela passa, entre aspas, digamos assim, a adquirir a partir do momento que ela compreende essa mensagem do Cristo. Sim. E ela passa, a partir daí, carregar de fato uma cruz, que é o estigma de estar próximo ao Mestre, que é isolar-se da sociedade
que é perder os próprios bens e, como ocorreu com muitos irmãos, a própria vida. É a própria vida. Própria vida. É, isso aí. Então, para fechar esse tópico, o que significa carregar a cruz? Carregar a cruz. Carregar a cruz, longe de ser apenas um fardo pesado que consome as energias e que deixa a pessoa caída, entregue à própria sorte, é negar-se a si mesmo, como diz o próprio texto, é compreender a essência da mensagem do Cristo, que é encarar os nossos problemas e os nossos desafios diários, sejam eles quais forem, em que área for, e transformarmos esses desafios e situações que ocorrem no dia a dia em experiências que amadurecem o nosso espírito e a nossa caminhada terrena. Nós sabemos que nós vivemos um momento de expiações e provas. Cada um de nós temos as nossas provas a cumprir, muitos as suas expiações também a saudar. E em cada relacionamento, em cada atitude, em cada decisão, em cada caminhada, nós encontramos a oportunidade de amadurecermos. A cada problema, a cada limitação vencida, nós amadurecemos mais um pouco para encararmos e vivenciarmos desafios cada vez maiores. Então a proposta do Cristo, longe de resolver, digamos assim, de uma forma mágica, todos os nossos problemas no planeta Terra, é extrairmos desses problemas o melhor da nossa experiência, sempre reconhecendo e compreendendo que nós estamos numa caminhada e a nossa pátria não é aqui. E exatamente a compreensão da cruz, de carregar a cruz, que simboliza para a sociedade o fardo, os problemas e as limitações humanas, é exatamente aí que está o segredo, que vai nos preparar para o nosso futuro e retorno à pátria espiritual, com a bagagem que aqui adquirimos ou aprimoramos exatamente através das experiências simbolizadas através do carregar a cruz. Então, esse carregar a cruz tem um significado, no meu entendimento, bastante amplo, mas seria assim, para resumir, a cada um de nós foi dado não seria uma missão, mas uma tarefa. Uma tarefa. A ser cumprida. Sim, sim. E nós sempre ouvimos dizer que Deus não coloca nos ombros um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Então, essa nossa cruz seria essa nossa tarefa aqui na Terra. E às vezes a gente percebe pessoas que não se conformam com a sua tarefa, com o seu trabalho, com aquilo que elas têm que fazer. E então, muitas vezes, as pessoas se perdem, né? E não aceitam isso. Sim, porque com certeza. Acho assim, por que eu tenho que sofrer tanto? Por que esse problema caiu bem nas minhas costas? Né? E quando nós lemos o Evangelho, estudamos o Evangelho, nós percebemos o seguinte: cada um de nós tem um problema. Não existe ninguém que não tenha um problema. Todos temos um problema. A diferença está na maneira como nós analisamos e tentamos nos ajustar a essas questões que acontecem na nossa vida. Que é o que faz toda a diferença no nosso comportamento. Porque alguns têm problemas físicos, outros têm problemas morais, mas todos os seres humanos têm as suas questões para resolver. E nenhum é pior ou melhor do que o outro, né? E se nós seguimos esse parâmetro que Jesus diz no Evangelho, cada um de nós está no lugar certo, com as pessoas certas. Né? Então não é uma cruz. Se nós pensarmos dessa forma, não é uma cruz. É uma oportunidade de ressarcirmos as nossas faltas. Porque nós temos algo muito bonito na doutrina espírita, que é exatamente a correção desse conceito. Né? Esse conceito é popular desse sentido de carregar a cruz apenas como um fardo e focando apenas o fardo e o problema em si,
na doutrina espírita ela passa por uma bela e agradável correção. Sim. A partir do momento que nós passamos a compreender a nossa prova, isso. A partir do momento que passamos a nos compreender, né? Sim. Qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, o que estamos fazendo aqui, a nossa visão de mundo, de sociedade, conosco mesmo, ela modifica de uma forma completa. Então, se a cruz antes para mim tinha um sentido de peso, de fardo, agora esse fardo, digamos assim, já é leve. Sim. Né? Já é totalmente leve, porque eu passo a compreender o real sentido da minha presença encarnado aqui hoje nesse plano. Isso mesmo. Eu também interpretei, quando estudei esse capítulo, eu também interpretei dessa forma. Quer dizer, a doutrina espírita, além de nos esclarecer de uma forma assim maravilhosa o significado de tudo que Jesus dizia, porque ele procurava sempre falar por parábolas ou Sim. de uma forma subentendida, porque o povo da época não tinha ainda muita condição de entender tudo que ele dizia, né? Mas quando nós nos deparamos com esse capítulo, quando ele diz, deixa para trás tudo que você tem, né? Quer dizer, deixa os seus problemas também, deixa para trás tudo aquilo que te incomodava, né? E carrega a tua cruz, quer dizer, carrega aquilo que você tem que levar, que não vai ser aliviado para você, porque é importante. Sim. Não é? É como nós fazemos com os nossos filhos, nós ensinamos coisas, às vezes, que eles não gostam muito de aprender, mas que serão necessárias mais tarde, né? Então, o aprendizado. É o aprendizado. E Jesus, nesse momento, ele interpretava dessa forma, né? Se você pegar tudo que você tem e confiar em mim, você está bem, porque você vai ver que não é tão pesado assim. Ele dizia, né? Meu jugo é leve. E você ilustra de uma forma bonita e me veio algo à mente. Quando nós passamos a compreender o verdadeiro sentido do carregar a cruz, nós passamos a carregar o estritamente necessário. Sim. Porque por desconhecimento nós acabamos carregando uma bagagem de sentimentos tão pesados e profundos que com frequência são desnecessários, que a partir do momento que somos alcançados pelo conhecimento desse evangelho, o que acontece? Nós vamos carregar então o que é realmente necessário na nossa caminhada. E como você bem falou, deixarmos no cantinho bem ali, quietinho, aquilo que é desnecessário e que eu já posso me desfazer. E que vem como? Através do processo de transformação. De autoconhecimento. De autoconhecimento. Né? Interessante. Então, é muito importante a gente refletir sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas nos chegam, né, no atendimento fraterno e dizem, eu estou sofrendo tanto. E conforme a pessoa vai contando os seus problemas, a gente sente vontade de dizer, deixa essa mochila para lá, você que está carregando... Deixa ali no cantinho. Está carregando muita pedra, não é? E a gente não precisa carregar essas pedras todas. Os bons sentimentos que nos dão força, coragem, né? Eles nos motivam. Nos motivam. E as dores, as mágoas, elas têm um peso tão grande, a gente parece que fica arcado, né? De tanto com esses sentimentos ruins. Sim, verdade. E Jesus, há 2000 anos, já dizia isso. Quer dizer, nós custamos muito aprender. Nossa, olha, já não é de hoje. Então, é possível, nesta nossa existência, não carregar nenhuma cruz? Olha, Nassim, nós somos informados pelo Espírito Emmanuel, o Espírito de Luz, que não há motivos para que nenhum de nós venha reclamar ou se rebelar contra as provas da nossa vida. E ele conclui o pensamento assim, porque na caminhada evolutiva todos têm que carregar a sua cruz. Então, só existe uma maneira mesmo de progredirmos na caminhada da evolução. É carregarmos a nossa cruz, que simboliza encararmos de frente todas as situações e limitações que trouxemos para a nossa vida e que serão o foco
da nossa atenção, do nosso desenvolvimento para o nosso aprimoramento. Então, correr, abandonar, digamos, a cruz e tentar fugir, não existe uma rota de fuga. Não é? Nós teremos mesmo que carregar a nossa cruz, nos esforçando para extrair de cada situação vivenciada a experiência necessária para o nosso amadurecimento. E qual é o segredo, como diz Emmanuel? É praticarmos essa ideia de uma forma aberta, na lei do amor, sem murmuração e sem reclamação. Sim. Porque é exatamente aí que nós vamos conseguir nos despertar na extração da experiência necessária para o amadurecimento. Sim. Quando eu apenas sinto que a cruz, como dizem, está pesada e só reclamo e me rebelo contra a divindade, na verdade só estarei atrasando a minha caminhada evolutiva. Sim. Ao passo que, quando eu aquieto o meu espírito e passo a compreender o motivo do porquê eu estou vivendo aquilo que eu estou vivendo, as coisas tornam-se mais abertas, claras, nos oferecendo essa maravilhosa possibilidade que é crescer Sim. na caminhada em direção à evolução plena. E a gente percebe isso em determinadas pessoas que têm problemas tão sérios. Outro dia mesmo eu estava vendo na televisão uma reportagem sobre um rapaz que não tinha os dois braços. O braço dele, ele nasceu com um problema sério, sem os braços. E ele era professor, casou-se, teve 2 filhos e praticava todos os esportes. Olha. Sabe? Quer dizer, então, poderia ser uma pessoa que ficasse totalmente entregue às suas dores, às suas reclamações, mas ele era tão ativo, ele era uma pessoa tão, assim, alegre, sabe? Que transmitia aquilo para as pessoas e passou a fazer palestras pelo Brasil todo, mostrando que a dificuldade física dele não era motivo para que ele não vivesse bem. Que exemplo motivador, né? Então, a gente vê muito isso. Outra coisa que eu acho que você deve concordar comigo, toda pessoa que está envolvida com algum trabalho em relação ao próximo, ele não tem muito tempo para perceber o peso do seu problema. Indiscutível. Não é? Com certeza. Porque ele está tentando ajudar as outras pessoas e por isso que o lema do evangelho, da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Porque quando as pessoas se dispõem a ajudar outras criaturas, parece que os seus fardos não são tão pesados. Né? E ela passa, de fato, a entender o que é prioridade. Prioridade, não é? Muito bom. Isso é maravilhoso. Wander, nós vamos pedir licença para você e vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós já voltamos já com esse assunto tão interessante de hoje. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza,
pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Amigos da TV Zoom, estamos conversando no dia de hoje com o nosso irmão Wander Fernandes, da Associação Espírita Fraternal, e o tema escolhido foi o que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, colocar a candeia debaixo do alqueire, e o item é o item 17, carregar a cruz. Anderson, nós falávamos sobre as pessoas que não desejam carregar cruz nenhuma, mas nós podemos fazer alguma coisa para amenizar a nossa bagagem? Com certeza. Longe de apenas reclamarmos e acharmos que a cruz está pesada, nós podemos sim muito agirmos e trabalharmos a nossa vida, nosso espírito, para que em cada experiência e limitação, como dissemos anteriormente, tenhamos as experiências necessárias para o nosso amadurecimento. Nós, a partir do momento que nós buscamos nos espiritualizar, já é a grande largada nesse processo de reconhecimento da nossa missão, dos nossos problemas, das nossas fraquezas e também, por que não dizer, do que estamos fazendo aqui nesse plano, nessa atual encarnação. Então, a partir do momento que nós nos envolvemos no caminho do bem, como você muito bem colocou, a partir do momento que nós estamos numa prática de caridade, por exemplo, e ocupamos o nosso tempo em ajudar o próximo, nós não temos muito mais tempo para pensarmos apenas nos problemas e passamos também a priorizar, de fato, aquilo que edifica a nossa vida. Então, nós estarmos na caminhada e na prática do bem e praticarmos o bem em qualquer situação do nosso dia a dia, surgem variadas formas e possibilidades de estarmos ajudando uma pessoa amiga ou uma pessoa que nós nem conhecemos, mas que providencialmente veio ao nosso caminho. Buscarmos uma casa de oração. Nós, por exemplo, estamos na casa espírita e buscamos conhecer, ampliar o nosso conhecimento. Temos tanta coisa boa ali como atendimento fraterno, a água fluidificada, por exemplo, cursos e várias outras formas de pensamentos religiosos que impelem o homem, a humanidade ao bem, também oferecem, cumprem também esse papel. Buscar uma vida de oração, uma vida de prece, não é? Criar o saudável hábito da leitura, se não do livro religioso, por exemplo, nós priorizamos a nossa literatura, que é uma vasta literatura e que faz tão bem, não é? Sim. Outros livros de bons pensadores que também ajudam em suas filosofias a nos espiritualizar. Todo esse conjunto é um pequeno exemplo colaborativo nessa busca de aprimorarmos e transformarmos o que hoje pode significar um fardo pesado numa agradável caminhada com a cruz que marca a nossa história. Porque a partir do momento que nós vamos buscando o conhecimento transforma. Sim. Exatamente da mesma forma como na caminhada acadêmica. Nós buscamos conhecimento acadêmico, formamos ali um leque de conhecimento técnico. Esse conhecimento que nós estamos falando aqui, ele começa a lapidar o espírito. E isso faz toda a diferença porque ele transforma a nossa prática. A partir do momento que o conhecimento nos oferece ferramentas para repensarmos a nossa vida e o nosso lugar na sociedade, automaticamente é um fato. A nossa compreensão da própria cruz, ela começa a se modificar. Quando buscamos a reforma íntima, quando paramos sempre, a cada momento, ao final de um dia, ou cada um a sua forma encontra esse momento, e buscamos refletir sobre as nossas atitudes, nos confrontar e os aspectos e os pontos necessários a modificar. É uma ferramenta infalível que nos conduz
no aprimoramento da caminhada da evolução. Isso é fantástico. Quando a pessoa se dispõe e deseja iniciar a caminhada dessa forma, bem cedo ela começa a perceber a diferença. E o melhor, muitos que convivem com essa pessoa nos mais variados contextos também percebem que alguma coisa está acontecendo e modificando a visão que essa pessoa tem em relação à própria vida, porque aconteceu assim conosco, aconteceu assim comigo e acredito que com você acho também. Que com todos nós. Com todos nós. Não é? Eu me lembro que quando comecei a estudar a doutrina espírita e que nós terminamos o COEM, quando eu cheguei em casa eu disse, hoje nós terminamos o curso do COEM. Aí meu filho, com 6 anos de idade, disse, mãe, você não vai parar, não é? Olha que bonito. Porque ele já tinha sentido que a mãe já tinha dado uma melhoradazinha. Isso é fantástico, né? E isso é motivador. Porque nós passamos a perceber que vai muito além do que uma prática simplesmente religiosa. Não. É uma prática de vida. É uma transformação mesmo, né? Isso é lindo. Então, qual a relação entre negar-se a si mesmo e seguir a Jesus? Seguir a Jesus sem negar-se a si mesmo é inviável. O caminho do Evangelho transformador, da lei do amor, ele implica diretamente em revisarmos as nossas posturas e visão da nossa própria vida. Hoje nós vivemos numa sociedade corrida, vivemos sob pressão, as pessoas com seus muitos afazeres e necessidades materiais das mais diversas, e muitos acabam sendo envolvidos por essa sutileza, não percebendo a necessidade real de parar e refletir. Por vezes nos identificamos como cristãos, né? E precisamos parar para repensar a nossa própria prática, de nos negar, negar o nosso eu, negar a nossa própria vontade, negarmos os nossos sentimentos que corroem a nossa alma, para, de fato e de verdade, nos entregarmos à missão e visão do Evangelho, que é exatamente nos aprimorar de uma forma muito intensa. Então, optar e decidir seguir a Jesus, obrigatoriamente nós vamos aprendendo, de acordo com o nosso ritmo, a nos negar constantemente. Não apenas nos negar no momento de irmos à casa espírita ou uma outra forma religiosa e cumprirmos um papel religioso, mas exatamente o oposto, é nos negarmos na prática diária. No dia a dia. No dia a dia. Das trocas, dos relacionamentos, das decisões que precisamos tomar, do cuidado com o nosso próprio pensamento, que é uma fonte de decisão. Isso é o negar-se a si mesmo. Isso é o aprender a controlar-se, a refletir, a reformar-se internamente, para a partir daí ter a condição madura de tomar a cruz que simboliza a nossa prova, a nossa missão aqui nesse planeta e seguirmos encaminhada junto ao Cristo. Que interessante, muito bom. Por que é necessário querer seguir o Cristo? Nós sabemos que o Evangelho ele não é impositivo, né? A essência do Evangelho é o amor, e o amor ele é sempre libertador. E o Evangelho e a visão do Cristo, ele começa a trabalhar as nossas bases interiores para que cada um de nós consigamos, por iniciativa própria, compreender a necessidade de nos entregar e segui-lo. Não existiria efeito, de fato, na minha opinião, seguir o Cristo e o Evangelho de uma forma impositiva, porque ele não traria ressignificados para a minha vida diária. Então é necessário querer, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolha a cada momento, a cada segundo na nossa vida. Nós escolhemos e optamos sempre
E isso também na nossa vida espiritual. Então, nós precisamos buscar o conhecimento, compreender o alcance desse ensino na nossa vida prática diária e decidirmos abraçar e seguir a essência do Evangelho. Esse fato de desejar por iniciativa própria faz toda a diferença no sentido de adquirirmos as experiências necessárias e compreendermos que, de fato, o Evangelho faz diferença transformadora na nossa vida. Quando eu abraço o Evangelho por uma pressão familiar ou não, mas não de uma forma plenamente à vontade... Impositiva, né? Exatamente. Eu apenas estou cumprindo um papel religioso. Sei. Que não trará ressignificados à minha vida. Quando, ao contrário, eu decido, tenho a iniciativa, eu utilizei o meu livre-arbítrio para decidir, não, eu vou conhecer, eu vou me entregar e eu quero me transformar via o Evangelho do Cristo. Eu consigo rapidamente extrair as experiências que eu necessito na minha caminhada. Então, a decisão é sempre pessoal. Pessoal e intransferível. Intransferível, com certeza. Sempre por iniciativa própria, para que o fruto do Evangelho que eu abracei, de fato, traga ressignificados na minha caminhada. Muito interessante. E qual é a proposta, convite que nos faz o Espiritismo? O Espiritismo, ele trabalha a essência do Evangelho de uma forma maravilhosa. Quando nos apresenta o Evangelho do amor, o Evangelho da caridade, o Evangelho transformador, e isso tudo na sua essência. O Evangelho nos convida, nas vias do Espiritismo, a fazermos um constante exame da nossa vida, nos apresentando as ferramentas necessárias para que consigamos por nós mesmos, embora tenhamos ajuda dos bons espíritos, do Cristo e de tantos irmãos da nossa casa, por exemplo, mas nós vamos por nós mesmos caminhar, trilhar o caminho, ressignificar o sentido de carregar a cruz, a partir do momento que passamos a compreender a nossa missão e as provas que precisamos cumprir e enfrentar aqui, de uma forma totalmente diferente do que tradicionalmente até mesmo aprendemos ao longo dos anos. O Espiritismo nos oferece uma bagagem séria, uma bagagem plena e uma bagagem completamente comprovável através das experiências. Então, a doutrina espírita, ela é uma fonte de uma espiritualidade tremenda, tremenda. Quando buscamos conhecer o Espiritismo e as obras básicas, as demais literaturas, nós vamos a todo momento sendo confrontados no sentido de, peraí, eu tenho esse ponto, eu tenho esse aspecto, é exatamente aí que eu preciso melhorar. O que eu tenho que fazer então? O Espiritismo nos oferece essa ferramenta de uma forma concreta, de uma forma totalmente compreensível e com os pés no chão, que faz toda a diferença quando desejamos, de fato, melhorarmos como pessoas e nas nossas relações sociais durante a nossa caminhada. Então, a doutrina espírita ela é um maná, né? Ela é uma fonte inesgotável de conhecimento da espiritualidade para apoiar aquele que deseja se entregar ao Evangelho e aprender a ressignificar o que é carregar a sua própria cruz. Então, Wander, eu estava pensando, nós estamos vivendo um momento da Páscoa, não é? De Jesus, uma comemoração cristã, né? Que nós trouxemos do judaísmo, mas é uma comemoração cristã. Então, eu estava pensando o seguinte, Jesus, quando esteve entre nós, ele já sabia
por tudo aquilo que ele iria passar, não é? Certamente. Quer dizer, ele já veio, nós temos Emmanuel, que nos conta no livro A Caminho da Luz, né? E ele fala sobre a missão de Jesus e por que ele aceitou encarnar na Terra, mesmo sabendo de tudo aquilo que ele iria enfrentar. Quer dizer, então ele chegou aqui sabendo tudo que ia se passar com ele, né? E agora que nós comemoramos, nós lembramos, né, desse momento extremo em que ele deu a sua vida para nos lembrar de tudo aquilo que ele deixou para nós, né? E nós refletimos sobre isso e imaginamos o seguinte: para ele não foi difícil, não é? Para ele não foi difícil, porque no seu momento extremo, ele ainda pede por aqueles que tinham feito o que fizeram com ele. Isso é né? lindo. Mas ele sabia exatamente por tudo aquilo que ele iria passar e não se deixou abater. Quer dizer, aquela cruz que ele literalmente carregou não foi pesada, porque tinha um significado muito maior, né, do que o sofrimento físico. Então, quando nós vemos imagens de representação desse ato, algumas pessoas choram, outras se emocionam demais, imaginando o sofrimento que Jesus teve naquele momento. Mas, em todas as manifestações, nós percebemos que ele nunca disse uma palavra de reclamação, né? Mas ele suportou tudo aquilo porque ele sabia que aqueles que estavam agindo daquela maneira Sim. ainda não tinham a compreensão necessária para entender todo o seu legado, não é? E o sofrimento que ele teve, o sofrimento físico, para ele não deve ter sido tão pesado quanto é para nós qualquer sofrimento, né? Porque ele sabia que ele ia passar por aquilo e que aquilo era necessário, era uma demonstração necessária para o povo daquela época. Então, esse momento da Páscoa, esses dias que nós estamos vivendo, tem um significado muito importante na nossa vida. Com certeza. Né? O exemplo que Jesus nos deixou em deixar-se sacrificar, porque ele se deixou sacrificar. Ele não esboçou em nenhum momento uma reação, né? E foi um sacrifício que nós sentimos até hoje dentro da gente. Quando nós vemos essa representação, nós sentimos. Só que nem sempre nós temos a ideia de refletir sobre a mensagem que ele quis deixar. Né? Nós vemos uma mensagem de dor, de tristeza, mas a verdadeira mensagem não era essa. Uma mensagem de vida, pelo contrário. Uma mensagem, né, de vida, exatamente. A cruz foi apenas um instrumento. Um símbolo. Um símbolo. Tudo bem que no Império Romano, de vergonha, de humilhação, mas ali para o Cristo, na sua missão de amor, era algo vencido. Era. E nós nos maravilhamos porque o Evangelho é amor. Uhum. E nós vemos o Cristo amando a nossa humanidade desde quando aceitou a missão de ser o governador do nosso planeta. Isso. Ao ponto dele mesmo vir interagir com a humanidade naquele nível intelectual e espiritual, como você muito bem colocou no início, ensinando em parábolas e ilustrações. E chegando ao ponto de uma crucificação sem em nenhum momento murmurar. Isso é um exemplo maravilhoso, porque somos tentados com frequência a murmurarmos quando sentimos que estamos carregando um peso muito grande. Isso. Enquanto que o Cristo, no seu exemplo pleno e total de entrega e de amor, ele nos ensina o que é suportar, o que é olhar o outro lado da vida, Sim. o que é se disponibilizar para aprender e o principal nessa sociedade corrida como está hoje, não se rebelar, não tomar atitude precipitada. Sim. E isso nós aprendemos com
a história da cruz, com a mensagem que a cruz nos transmite sempre. Muito longe de ser apenas um evento de dor, mas nós vemos ali que o Cristo foi vencedor. Foi. Né? Foi vencedor. E o que faz toda a diferença e nos motiva ainda hoje na caminhada. Isso. Muito bom esse tema, Wander. Gostei muito de conversar com você sobre isso. Foi um prazer. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Um prazer. Amigos da TV Zoom, como nós dissemos, estamos vivendo um momento muito importante na história da humanidade, né? Onde nós celebramos a Páscoa, onde nós celebramos a vida e os ensinos de Jesus, tudo aquilo que ele deixou para nós, mas cujo símbolo maior é o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Nós desejamos a todos uma semana de paz, mas acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.